Paula, tudo bem contigo? Boa tarde, Frei Sérgio. Temos temos um dia importante hoje para a luta feminina e feminista no Brasil. Muito importante, um momento de reflexão. É o dia que celebramos o direito do voto feminino, é isso? Isso mesmo. Eu queria lhe agradecer pelo convite para a gente refletir junto, né, sobre esses desafios tão importantes para a nossa sociedade. Muito bem. Então, nós vivemos um período ali antes dos anos 30, né, na Velha República, e antes ainda no Império, que tinha o voto censitário, pobre não votava, analfabeto não votava e mulher não votava. A Revolução de 30 trouxe o direito ao voto secreto e universal, mas também, já em 32, o direito ao voto feminino. Podia explicar um pouquinho isso, Ana Paula? Realmente nós tivemos, né, pela luta das mulheres, né, nós temos um histórico de luta que vem desde muito tempo, e então, nessa data, a gente conseguiu colocar no papel esse nosso direito ao voto para as mulheres a partir de 21 anos, né? Mas, na verdade, nós evoluímos no papel de lá para cá, né, graças à luta dos movimentos de mulheres, diga-se de passagem, mas na nossa prática, Frei, a nossa luta ainda é muito grande, né? Porque a igualdade política, ela não se impõe apenas pelo nosso direito ao voto e ao nosso direito de ser votada. Se o senhor me permite dar uma avançada nesse nosso histórico, né? Vamos lá, conta para nós aí, conta para nós com liberdade aí. Eu queria um pouco falar porque apesar de nós termos né, evoluído no papel, a gente tem tanta luta e nós temos tantos desafios ainda que eu queria, né, chamar né, as pessoas a um pouco essa reflexão, né? Na prática, a nossa luta ainda é muito grande, né? Nós temos alguns dados que nos mostram isso, né? Por exemplo, no nosso Congresso Federal, depois de 90 anos, ainda no nosso Congresso Federal, das 513 cadeiras, só 13% são de mulheres. Só 2% das mulheres são negras no Congresso Federal. E só em 2018 nós tivemos a nossa primeira mulher indígena a ocupar o cargo de deputada federal, que é o mais alto cargo ocupado por uma mulher indígena no nosso país ainda, né? E no Rio Grande do Sul, que é da onde eu falo, né? Dos nossos 497 municípios, só 34 municípios eles são governados por mulheres. E aí eu começo já uma provocação, né? Por que nós temos tão poucas mulheres nos representando? Porque nós temos poucas mulheres candidatas. E por que nós temos poucas mulheres candidatas? E aí eu trago 3 pontos para reflexão, né? Primeiro é o estereótipo, né? De 90 anos para cá não mudou muita coisa, né? A política ainda é sentida como uma atividade masculina, né? Segundo ponto, a dificuldade estrutural econômica, né? Tem uma diferença de tempo livre e de renda entre homens e mulheres. O fazer política requer recursos financeiros e requer também tempo livre para reuniões e encontros. Sabemos bem disso, né? E isso a gente vê no nosso dia a dia da militância. Quando eu vou reunir, por exemplo, numa comunidade periférica, por exemplo, o número de mulheres que quer ir e não consegue é enorme, porque tem que cuidar do filho, da casa, da janta, porque está cansada da jornada e quase não tem o apoio de ninguém, na grande maioria das vezes. Na maioria das vezes também, as crianças e os idosos, eles ficam na conta das mulheres para serem cuidados, e isso afeta diretamente a participação das mulheres na política. E o terceiro ponto, e também muito importante, é o institucional, né? A maioria dos partidos, eles não incentivam as mulheres, eles estimulam os homens, porque a rede de contatos é predominantemente masculina. E quando as mulheres superam isso, elas ainda recebem recursos menores, né? Só em 2018, as mulheres começaram a ter 30% do fundo partidário e ter direito a 30% também do tempo de rádio e televisão, né? Então, para não dizer que, nossa, né? Quer dizer, eu ainda consigo, acho que ainda temos muito a avançar, ainda temos
muito trabalho pela frente, mas nesse ano a lei avançou um pouquinho mais. Tem uma lei... Ah, que bom. O que foi? Então, tem uma lei, a 14.192, que tipificou como crime eleitoral as práticas de assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar por qualquer meio as candidatas aos cargos eletivos e as detentoras de mandato, né? Porque não sei se o senhor acompanha, mas toda semana tem uma mulher, né, ou vereadora ou deputada sofrendo algum tipo de assédio, né? Algum tipo de violência por ser mulher, né? Então, a partir dessa lei agora, se o agressor chegar a ser condenado, ele pode cumprir uma pena que varia de 1 a 4 anos de prisão, além do pagamento de multa. E outra coisa que vai passar a valer a partir dessas eleições de 2022 é um dispositivo que prevê a contagem em dobro dos votos recebidos por candidatas para o cálculo destinado à repartição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? E é uma ideia que eles tiveram para que os partidos invistam mais na viabilidade das candidaturas femininas, além de tentar reduzir com isso a fraude à cota de gênero, né? Todas essas medidas criam os mecanismos para aumentar a participação das mulheres, contribuindo para que, no decorrer do tempo, a igualdade de gênero passe a ser uma realidade na nossa política. Mas a gente ainda tem muito a avançar, como eu estava dizendo, nesse sentido, né? A gente precisa ver as mulheres do campo e da cidade ocupando os espaços dentro e fora dos partidos. A gente precisa criar urgente uma rede de apoio que facilite a participação política das mulheres. Se só vem com política pública eficaz que garanta o direito das mulheres em todos os aspectos da nossa vida, né? Os direitos das mulheres têm que estar na centralidade da agenda política brasileira para a sociedade avançar, para nós avançarmos. Era essa a minha conclusão. Muito legal. Ana Paula, então nós temos 520 anos, 523 anos de existência como país depois da invasão europeia. Temos agora 100 e poucos anos de república, né? 130 anos de república, apenas 90 anos de direito do voto feminino, mas a consciência ainda, a consciência coletiva do direito da mulher, não só de votar, mas de ser votada e fazer parte do jogo democrático, ele é pequeno. Sim, é uma coisa que é até estrutural, né? Como a gente começa a pensar, né? Porque lá, 90 anos atrás, a gente ganhou o direito, mas a gente não... Nós tivemos na primeira eleição, há 90 anos atrás, né? Parece que foi uma mulher que tinha o direito de ser votada, né? Então, esse ambiente da política era muito das classes mais ricas, né? Então, nós tínhamos nenhuma participação, praticamente, apesar de ter conseguido no papel, né? Nós tínhamos pouquíssima participação. Então, é uma luta que vem ano após ano, a gente vem lutando contra essa cultura, tentando modificar isso, né? Porque não é fácil. A gente sabe que lá na periferia, né, que lá no campo, né, da dificuldade das companheiras lá no campo de ter o acesso, né? De ter o acesso a esse ambiente político, de poder participar, né? Eu milito aqui em Porto Alegre, mas eu vejo, né? Então eu tomo como exemplo a periferia, mas eu escuto também as companheiras do interior com a mesma dificuldade, porque é elas que cuidam da casa, da janta, da vida como um todo, né? Dentro de um lar. E então fica muito complicado se a gente não mudar essa cultura e não tiver uma rede de apoio e um incentivo dos companheiros também, né? Um incentivo não só pela lei, mas de fato, de direito, né? A participação, um incentivo à participação política dentro do partido, fora dos partidos. Então também não basta só termos discursos, termos leis, é preciso que a gente crie condições estruturais e consciência coletiva. Com certeza, né? Porque é uma luta de todo mundo isso, né? Que tem um ditado que as companheiras na luta dizem, né? Que quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. E é verdade, né? Caminhamos junto, né? Pelo bem social, pelo bem-estar
de todos, né? Só que isso só é possível com a participação das mulheres, a participação igualitária das mulheres, né? Com políticas públicas eficientes. E nós precisamos estar lá nos espaços de poder para fazer essas políticas públicas que nos dizem respeito. Ana Paula, eu tenho ouvido muito este ano, fim do ano passado e esse ano, discutindo com os companheiros e companheiras pelo interior do estado e mesmo na capital, muitas mulheres dizendo, este ano vou votar em mulher. Até uma, porque elas assim, nós defendemos que as mulheres têm que ter espaço, mas nem sempre nós votamos em mulher. E aconteceu um fato muito interessante comigo, né? E uma companheira disse, eu gosto muito do senhor, mas dessa vez eu vou votar numa mulher. Então, como é que tu vê isso, hein? Frei, é uma necessidade que a gente tem, né? Que as mulheres, eu acho que as mulheres precisam se sentir representadas, né? Claro que nós temos muitos homens companheiros na luta, né? Muitos, felizmente, né? Mas no Brasil, nessa estrutura que a gente tem, na hora de tomar o poder lá, a maior parte dos homens, infelizmente, né, eles são eleitos pelas mulheres, mas eles não representam as mulheres na hora de fazer as políticas públicas, né? E eu acho que é esse tipo de consciência que algumas mulheres estão tomando agora, né? Eu acho que é nesse sentido que vem. Eu também estou escutando muito falar disso. Agora eu vou votar em mulher. Por que isso? Porque é a falta das políticas públicas que a gente sente lá na ponta, lá embaixo. Né? A visão, às vezes, claro, nós temos companheiros que apresentam projetos de lei, né, que trazem a pauta da mulher, né? Mas eu acho muito fundamental a gente ter essa representatividade e nós termos o nosso olhar na hora de propor esses projetos de lei também, né? Muito bem. Quando forem homens, né, que estejam na política, que tenham que tenha consciência do protagonismo coletivo, que as mulheres sejam protagonistas, seja da campanha, seja nos mandatos, seja nas ações afirmativas, seja nos espaços de governo. Eu acho que é muito importante que seja assumido coletivamente por todos e todas que têm um projeto de mudança e transformação social importante no país. Com certeza, é uma luta de todos nós, né? De todos nós, e ninguém pode ficar para trás, assim. O senhor, todo mundo sabe, acompanha, né? A nossa decadência que está no momento, né? As políticas públicas, né? O nosso retrocesso que a gente vem vivendo nesse governo, né? Então a gente precisa estar unido para conseguir barrar esse retrocesso e avançar. Né? A gente precisa avançar e precisamos das mulheres, mais mulheres, né, ocupando os espaços de poder, e precisamos dos companheiros juntos, nos apoiando, para a gente conseguir mudar esse quadro tão caótico que a gente está vivendo nesse momento. Muito bem, Ana Paula. 2 perguntas ainda. A primeira, vamos lá. Muito a comemorar, mas também muito a fazer ainda, né? É isso? Muito, muito trabalho a fazer. Nossa, nós temos tantos retrocessos, né? Então, nós avançamos um pouco na questão de políticas públicas, né? Em governos anteriores, mas agora, nesse último governo, ficou complicado mesmo, né? Então, a gente tem que... Para esse ano, a gente tem uma tarefa muito importante de, primeiro, mudar esse governo, né? Que só nos traz retrocessos, e avançar ainda mais na pauta, né? Avançar na pauta com as mulheres negras, com as mulheres indígenas, com as mulheres do campo, né? Porque aqui a luta é grande e eu acho que lá na ponta, essas mulheres, elas têm tido um prejuízo maior ainda, né? Elas estão mais invisibilizadas, então a gente precisa avançar, trazer todas juntas e avançar. E qual é a mensagem que você deixa nesse dia para a sociedade gaúcha e brasileira, principalmente para nós homens que militamos na política? É a mensagem de conscientização, de união nossa, né? Dos homens mais progressistas, e de conscientização dos homens que
que não são tão progressistas, né? Eu acho que daqui para frente, né, atitudes machistas dentro e fora da política, né, são cada vez mais tiro no pé, né? Tiro no pé de quem está aí na luta pelo avanço da nossa sociedade contra a pobreza, contra a miséria, né? Essa luta ingrata que a gente está, né, desde que começou a pandemia contra a fome e que as mulheres foram para a linha de frente, né? Eu acho que nós precisamos nos unir, que os companheiros escutem mais as mulheres, que deem espaço para as mulheres nas suas campanhas, nos seus mandatos. Nós queremos avançar e ser escutadas na formulação de leis e na formulação de redes de apoio, para a gente colocar cada vez mais as mulheres que estão invisibilizadas, para elas serem visíveis e escutadas no nosso meio e na política. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado por essa brilhante explicação para nós aí, o desafio para todos nós. Mais mulheres na política e mais a sensibilidade feminina também na política, mas principalmente o protagonismo feminino na política nacional. Grande abraço para você. Abraço. Às ordens, sempre.